coisas tem feito o Senhor por nós. Aleluias. Por isso é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Se alegre, porque Deus hoje ele tem uma palavra que vai romper todas as nossas impossibilidades, que vai arrancar a nossa cegueira, que vai trabalhar no nosso sentimento mais íntimo, que vai visitar áreas impenetráveis onde o homem não pode ir, porque Deus ele é onisciente. Ele sabe tudo aquilo que pensamos, é aquele que visita o nosso presente, o nosso passado, ele sabe do nosso futuro. Ele que escreveu todos os nossos dias aqui na terra. Amém? Poderoso Deus, aqui está a sua palavra. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para o nosso caminho. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que agora eu venha me diminuir para que o Senhor cresça. Como o Senhor tocou nos lábios de Isaías com aquela brasa, meu Pai, e ele pôde ser purificado. E tudo aquilo que não era de ti foi arrancado, meu Pai, em nome de Jesus. Faz isso comigo nessa noite, Pai, que tudo que aconteça seja para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com os meus irmãos e as minhas irmãs está no livro de 2 Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 2, que nos diz assim: E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, aleluia, Jesus, porque o Senhor me enviou a Betel, aleluia. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. Amém? Glória a Deus. Essa passagem fala quando Elias ia ser tomado pelo Senhor. Mas ali, Eliseu, que foi um homem que ele teve o papel de ser o sucessor de Elias, porque Elias ainda tinha algo a cumprir no seu chamado. Mas nós sabemos que depois dele receber toda aquela ameaça de Jezabel, do espírito maligno, de uma atuação, Elias ficou oprimido, entrou em depressão e foi para uma caverna. Eu não sei qual é o sentimento que tem lhe oprimido. Eu não sei qual é o sentimento que Satanás ele tem aprisionado sua alma, mas eu quero te dizer que hoje Deus tem cura. Ele tem libertação, ele tem transformação, porque nada pode resistir ao poder de Deus. E Elias, ele era um homem jovem ainda quando ele foi chamado. O seu pai era Zafate. Ele era da tribo de Simeão. Ele foi levado juntamente com. Ele foi chamado por Elias para exercer um ministério. Ele seria o sucessor. Quando ali Eliseu estava arando aquela terra com a junta de 12 bois, porque o seu pai tinha propriedades. Era um homem abastado, um homem que tinha propriedade. Então ele foi chamado pelo profeta Elias. Elias passou por ele, jogou a capa. E ali ele respondeu: Deixa eu me despedir dos meus pais. E por isso sinaliza que ainda ele era jovem quando ele partiu para exercer o seu ministério. Mas aqui ele já havia, né, visto muitos milagres que Elias havia realizado. E Eliseu era o discípulo de Elias, aluno de Elias. Deus ele tem nos chamado, aleluia, nesse tempo, para que venhamos aprender com ele quem é o maior profeta Jesus, que veio até essa terra para trazer e para pregar o arrependimento, para falar do seu amor, um amor incondicional, um amor que não nos mede pelos nossos feitos, senão o que seria de nós. E aí ele recebe esse chamado. E quando logo aquela capa foi lançada sobre ele, ele entendeu, né, que havia algo muito maior. Talvez ele pensasse na sua vida que passaria o resto de sua vida trabalhando naquela terra. Mas você já parou para observar que Deus ele sempre chama alguém que está fazendo algo? Ele não chama alguém que está parado de braços cruzados? Sim. Deus ele quer usar aquilo que nós temos. E Deus ele viu a força daquele homem, né? Aquele homem trabalhava, aleluias, em tratar a terra, ele preparava a terra para que, aleluias, pudesse receber a semente. E é isso que Deus está procurando hoje. Aleluia, trabalhadores que possam trabalhar no seu campo. Eu estou lembrando, né, de um projeto onde uma amiga nossa tem falado sobre esse desejo de reunir pessoas com o mesmo sentimento de Cristo Jesus.
para fazer a obra. Isso é tão lindo, é tão maravilhoso quando a gente vê Deus despertando em cada um chamado, né? Deus ele vai aflorando, e quem coloca esse desejo em nós é o Senhor, porque de nós não pode vir nada de bom. Eu penso que quantas vezes eu estou, não a minha carne não querendo fazer algo, mas o Senhor começa a queimar aquela vontade, e você começa a se alegrar, você vê que as coisas é do Senhor, e você começa a ter o desejo de realizar e fazer a obra do Senhor com excelência. Eu quero te dizer que é aquilo que Deus ele colocou no seu coração. Eu quero te dizer que ele já proveu todas as coisas. Apenas descanse no Senhor, confie, e você vai entender o que Deus quer nos falar nessa noite. A palavra diz no versículo 1 que sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu para Gilgal com Eliseu. Na palavra de Deus, há sempre uma revelação. Nesse período, Elias estava junto com o seu discípulo, partindo para Gilgal. E olha só para onde Elias estava indo. E Gilgal é lugar de sacrifício, é lugar de aliança, é lugar de compromisso, é lugar de ser purificado. Olha só por onde começou a caminhada. A caminhada, o trajeto de Eliseu. Elias era um profeta onde, através da sua vida, Deus usou para que os altares estranhos fossem derrubados. Elias orou tão fervorosamente que fez descer fogo do céu no Monte Carmelo. E eu me lembro que quando eu estive nessa terra e eu estava sem enxergar, e eu falei, Senhor, eu tenho que levar uma pedra, eu tenho que levar uma pedra desse monte, porque aqui o profeta orou. E ele orou nesse lugar e o fogo desceu. Eu tenho essas pedras. Creio que um dia nós teremos a oportunidade, né? Eu tenho um desejo também de dar uma dessas pedras. Quando eu vim com alguns objetos de lá, de Israel, algumas pessoas foram presenteadas. E muitas vezes as pessoas podem achar que é bobagem, não, a terra é santa. Foi ali naquele lugar, no monte, no lugar de sacrifício, onde o Senhor derramou ali a sua glória, o seu poder. O sacrifício que foi oferecido ali por Elias era algo que custava. Eu não sei o que é que lhe custa. Deus está dizendo, você precisa derramar aquilo que te custa. Olha o que eles derramaram, água. Em Israel, a água é como ouro, gente. E veja só que é tão maravilhoso o poder de Deus naquela terra abençoada, que é uma terra onde há muito fruto, há muito verde. Deus, literalmente, como diz na palavra, ele faz no deserto florescer, incrível. Você vê aquela terra batida, aquela terra seca, e você vê tudo verde. Nós, aqui, algumas pessoas que moram na Bahia e no interior da Bahia, no sertão, vê aquela terra rachada, seca. Nós vemos ali um cenário de morte, de dor, de tristeza. E não, e no deserto, naquele lugar de adversidade, Deus ele faz florescer. A palavra também diz, aleluias, que a rosa de Saron, Jesus ele recebe esse título. Sabe por quê? Porque uma rosa que enfrenta um calor, ela nasce num deserto. E apesar, aleluias, da sua aparência ser tão frágil, ela é tão resistente, porque ela consegue resistir às adversidades daquele lugar. Deus quer nos fazer forte, sabe para quê? Para que possamos nós exercer o nosso chamado. Deus está chamando cada um de nós para fazer parte desse projeto que Ele fez nascer no seu coração. É de Deus. Eu fico tão maravilhada em ouvir esses desejos, né? Que nasce primeiro no coração de Deus e Ele coloca em nosso coração. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração, porque Deus ele tem propósito, e se ele colocou, é porque ele vai fazer acontecer. E muitas vezes, pela questão da adversidade, né, nós olhamos ao nosso entorno
e vemos tantas coisas acontecer, e ficamos até muitas vezes tristes, mas como a levita profetizou que hoje será uma noite onde vamos receber a alegria, e Deus ele vai nos visitar com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Para você que está com pouca força, Deus ele vai derramar uma unção de alegria, para que você venha se reanimar e continuar, aleluias, a caminhar. E a palavra vai dizer no versículo 2: E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Elias estava caminhando, estava junto com Eliseu. E ali ele diz a Eliseu: Vamos para Gilgal. E eles partiram, ele partiu junto primeiro com, ele partiu primeiro para Gilgal com Eliseu, porque lá era o lugar da aliança, onde a aliança ia ser firmada, era o lugar do sacrifício, aleluias, era o lugar de assumir um compromisso. Deus está nos chamando nessa noite para assumir um compromisso com o Senhor. Quando falamos de relacionamento, né, uma aliança é um símbolo que ele é um círculo onde, aleluias, não tem brechas, não tem abertura. É fechado, totalmente fechado. É um símbolo de compromisso, onde não há brechas. E quando uma pessoa se envolve com outra, falando no lado sentimental, que as pessoas se envolvem, começa a ter um relacionamento de namoro, começa a se conhecer, quando elas assumem um compromisso, que já é um noivado, já se coloca logo uma aliança no dedo, né? Mostrando, simbolizando que aquela pessoa tem um compromisso com uma outra. Deus, ele quer que a gente coloque essa aliança em nossos dedos, sabe? Um símbolo de compromisso com o Senhor, um símbolo onde não tem abertura. Você precisa hoje firmar um compromisso com o Senhor. Muitas vezes nós queremos servir, aleluias, a Deus da nossa forma, porque achamos que não, tem que ser assim. São tantas situações. Eu me lembro que eu tinha, né, uma maneira que eu achava que tinha que ser aquela maneira. E Deus ele foi me tratando até o ponto que estive quando eu estive cega, o Senhor ele me levou a estudar o livro de Levítico de umas consagrações que eu fiz. E eu falei, Pai, por que o Senhor está me dando esse livro de Levítico? Porque fala sobre aliança, fala como o sacerdote ele deve agir. E ali eu fui aprendendo, e até hoje eu venho buscando no Senhor a orientação. Porque Deus, lembra quando Deus deu as instruções para Moisés, como era que o tabernáculo deveria ser, aleluias, construído? Quais eram as medidas que deveria? Porque o reino de Deus ele é organizado. Deus ele tem uma direção para mim e para você nessa noite. E seguiu. Só que Elias disse para Eliseu, ó, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Ele estava dizendo a Eliseu que ele iria para um outro lugar e que ele ficasse naquele lugar, o lugar do compromisso, o lugar do sacrifício. Mas Eliseu disse, Eliseu respondeu para ele, porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. Então os filhos, versículo 3, dos profetas que estavam em Betel, iram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabe que eu tomar, Senhor, por a tua cabeça. E ele disse, também eu sei, calai-vos. Você pode hoje estar ouvindo muitas vozes. Às vezes vozes porque esses homens eram os filhos do profeta. Eram homens que estavam ali dando uma palavra para Eliseu, mas Eliseu não recebeu aquela palavra, porque eles estavam dizendo assim, tipo assim, você está seguindo
este homem, mas você sabe que Deus vai tomar ele, né? Como você fica insistindo? Mas ele disse, ó, calai-vos, que hoje toda voz, a voz que quer fazer com impedir a sua caminhada, que quer fazer com que você pare, com que você não tenha força para caminhar, seja agora, em nome de Jesus, não somente a voz do Senhor. Quando Eliseu recebeu o seu chamado, quando a capa foi lançada sobre ele, ele entendeu o que havia ali sobre a vida dele. E ele estava ali caminhando, porque nesse processo, em cada lugar que eles estavam passando, ele estava aprendendo, aleluias, aquilo que ele deveria aprender. Existe um processo em nossa caminhada. Quando eu comecei a caminhar, né, a minha vida com Cristo e a trabalhar nos ministérios, eu passei por muitas situações, mas eu enxerguei ali a possibilidade de aprender com pessoas que já tinham a maturidade, que já tinham aquela caminhada, e ali eu ficava, muito não era notada, e eu prestava atenção em tudo. E chegou ao ponto, e sempre eu sou assim, quando alguém está executando alguma tarefa, eu fico sempre ligada, porque eu aproveito aquela oportunidade, porque eu sei que aquela pessoa, quem está ali naquele ambiente, tem algo, a sua experiência, para que eu possa aprender. E ali eu ficava observando. E um dia uma irmã, ela falou assim para mim, agora é sua vez, nós começamos o ministério nas ruas. Hoje eu vi também, né, a nossa levita contar, dar assim, falar de uma forma assim tão maravilhosa. Eu falei, meu Deus, que lindo quando o chamado queima no nosso coração. E ela falou sobre isso. E eu me lembro que a minha caminhada começou fazendo essa obra nas ruas. E eu vi ali as pessoas descaracterizadas. No princípio, eu comecei a sentir medo, porque eu disse, Senhor, eu vou andar. Como que eu vou chegar perto dessas pessoas, né? Meu Deus, e antes eu enxergava aquelas pessoas de uma outra forma. Eu enxergava com medo, com pessoas marginalizadas, né? De pessoas passar por mim, eu não queria nem ver, nem olhar, é como a sociedade faz, ignora. Mas a partir do momento que, aleluia, que eu comecei a caminhar na direção que o Senhor estava ali me guiando, que eu estava andando com pessoas que tinham experiência, que tinham um amor de Cristo, eu comecei a aprender e comecei a olhar aquelas pessoas com o olhar de Cristo. E todo o medo, aleluias, foi cessado, porque a palavra de Deus diz que o amor lança todo medo. Eu não sei qual é a situação que você tem passado, que tem trazido medo para você, mas eu quero te dizer que o amor de Cristo não é um sentimentalismo, né? Aquilo que te aprisiona, que você fica, ó céus, ó vida, ó dó. Não, é uma escolha. Todos os dias nós temos que fazer uma escolha. Muitas vezes algumas pessoas acham, já levantei a mão, eu declarei o Senhor como o Senhor da minha vida, mas você precisa ter uma vida reta com Cristo todos os dias, para que a gente venha receber essa libertação, essa cura. E quando nós passamos por situações, a gente enxerga. Hoje mesmo eu me deparei comigo mesmo, eu falei, meu Deus, que natureza miserável. Eu preciso morrer a cada dia como aquele grão que cai na terra, aleluias, como ali Eliseu estava preparando aquela terra para que a semente fosse lançada. Olha só o chamado de Eliseu, né? Um profeta, falar daquilo que Deus, né, estava ali usando ele como mensageiro. Esse é o trabalho do profeta, é o chamado do profeta. E eu falei, Senhor, existem tantas coisas que precisam morrer na minha natureza humana, coisas que até eu pensei que já não estavam mais comigo. Mas quando a gente se depara com certas situações, a gente vê que ainda existe situações, que ainda existe ranço em nós que a gente precisa ser arrancado. E quando a gente entra em confronto, e eu tenho algo que, graças a Deus, pelas misericórdias do Senhor, eu estou assim, do que eu era, estou uma pérola, mas eu sou uma joia bruta, que a cada dia Deus precisa lapidar, em nome de Jesus. E às vezes até o meu filho, ele me diz certas coisas, porque muitas vezes a gente não consegue negar, mas eu consigo negar,
Só que muitas vezes a gente quer abrir mão daquilo que precisa ser transformado em nós. Então, em nome de Jesus, essa foi uma caminhada onde Eliseu, ele estava passando. Cada lugar, cada cidade que ele passava, eram muitas situações que ele iria viver. Era um processo de transformação, onde ali haveria sacrifício, haveria dor, mas todos os dias ele tinha que renunciar. O Senhor diz: aqueles que quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele diz que nós devemos renunciar os nossos desejos, as nossas vontades. Eu me pego que quando eu quero fazer coisas que não vêm do Senhor, eu já oro primeiro, Senhor, aquilo que não é do Senhor, mesmo que eu queira, não permita. Eu entrego ao Senhor a oração que eu faço, o meu livre-arbítrio. E quando você entrega, eu digo, Senhor, me dirige. Ainda que eu queira, não permita. Você dá uma legalidade. Você diz que você quer, porque Deus ele não é invasor. Ele tem o poder, ele tem toda a autoridade para todas as coisas, mas ele não vai fazer nada que você não queira. Aleluias. E eu peço ao Senhor. E um dia eu estava assim, por um desses dias, há 2 semanas atrás, querendo fazer algo, achando que, não, eu tenho que fazer algo, eu tenho que sair, tá? E todas as telefonemas que eu dava, que eu tentava, era frustrante, porque não acontecia. E eu falei, o senhor não quer que eu vá para esse lugar, né, meu pai? Mas eu comecei ainda a insistir. Eu já sabia, mas eu queria ver realmente. Eu digo, não, é Deus, né? E aí, e o senhor só frustrando. Aí eu falei, pai, já entendi. Eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim é outra coisa. Não que eu vá perder meu tempo me distrair com outras coisas. Porque no momento em que eu tiver de sair, no momento onde eu tiver de me distrair, o Senhor vai preparar todas as coisas. Mas agora é o momento de eu me posicionar. E ali era uma guerra na minha mente, porque eu não estava conseguindo executar certas coisas. O Senhor disse para mim: ore, no dia da sua angústia, clame a mim. Apresente diante de mim suas petições, não andeis ansioso por coisa alguma. E a ansiedade é um espírito, é um demônio, onde a gente não consegue ter paz, onde a gente não consegue crer que aquele que vem virá e não tardará. Quantas vezes nós dizemos para nós que a nossa bênção, a nossa promessa está demorando? Não. Nós precisamos passar por esse processo, por essa caminhada, para que estejamos preparados para aquilo que Deus tem para entregar em nossas vidas, a gente não venha perder. Eu lembro na minha caminhada, quanto imatura eu fui, quantas coisas eu já poderia ter visto no Senhor. Desculpe, quantas coisas essa oportunidade de Deus, mesmo que Deus me deu para que eu vivesse, eu poderia ter, eu vivi uma viagem espiritual, mas assim, se eu tivesse, eu penso eu, né, que quando eu comecei, logo quando eu cheguei, eu fiquei meio que deslumbrada com tudo aquilo, eu abri meus olhos e eu vi aquele lugar lindo e eu falei, meu pai, verdadeiramente o que o Senhor tem, né, para aqueles que te amam, que te obedecem, é aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nisso do coração do homem. E quando Deus, ele viu que eu estava passando por tanta luta, mas eu tinha me entregado à obra do Senhor nessa caminhada. Eu fui parar nesse ministério de ruas, depois eu fui para os hospitais, depois o Senhor foi me capacitando, eu fui para as células. E ali as irmãs deixavam eu caminhar, e eu me lembro que um dia, quando nós chegamos no hospital, que ela disse, ela chegou, eu estou esperando ali ela orar, ela com as pessoas, ela disse, não, agora eu vou. E eu falei, já no meio daquelas pessoas, eu falei, meu Deus, não, eu pensando, agora não dá mais para fugir. Comecei ali engateando, eu fui rompendo, né, as minhas dificuldades, as minhas limitações, até que o Espírito Santo se apossou de mim, cada vez que eu me derramava, cada vez que eu dizia, Senhor, ele ia trabalhando em mim, ele ia derramando poder, ele ia derramando unção, ele ia me transformando. E eu via que a cada tempo eu comecei. E eu falei, Senhor, eu vou dar o melhor de mim para o Senhor. E sabe o que eu ofereci ao Senhor? Todos os meus dias estavam ocupados, mas um domingo, que era o dia do meu descanso, eu falei, Senhor, era o dia de visita no hospital. Era todos os dias nós estávamos com agenda. Muitas pessoas
pessoas diziam, eu posso, trabalho, eu tenho que ficar. Eu falei, pai, foi um momento muito doloroso. Eu deixava o meu filho, eu ainda tinha um lugar assim que era meu, eu tive que passar um período na casa da minha mãe, e quando você sai, que você tem que retornar, é meio que frustrante, né? E a gente quer fazer tantas coisas, e eu queria parar em outras, mas o Senhor não permitiu, você vai para lá. E aí eu entendi quando eu estive naquele lugar, porque o Senhor queria trabalhar no meu íntimo, Ele queria me tratar, Ele queria quebrar muitas coisas, Ele queria arrancar tantas coisas que estavam dentro de mim, e Ele queria que eu enxergasse áreas da minha vida, situações que precisavam ser curadas, aleluias. Ele queria me transformar, porque Ele queria me preparar para que tudo aquilo, né, que Ele tinha e que Ele tem para realizar sobre a minha vida, eu estivesse ali disposta para aceitar. E ali eu fui caminhando e quando eu me deparei, o meu coração começou a queimar. E aquilo que era um sacrifício, eu sabia que era um sacrifício, porque eu chegava, já saía do culto. E quando as pessoas já vinham, eu não dava nem espaço para negócio de, tipo assim, quando eu sentia que alguém queria me atrapalhar, eu respondia igual a Neemias, eu estou em alguém de obra. E muitas vezes as pessoas me olhavam e diziam, essa mulher parece que é, né? É maluca, que a gente é. As coisas de Deus é loucura para as pessoas naturais, para quem anda no natural. E aí eu saí, eu dizia, não, eu estou numa grande obra, porque eu queria cura, eu queria libertação, então eu me lancei. Essa pessoa que me ajudou na minha caminhada, na época ela era uma diaconisa, hoje em dia ela é uma pastora para a glória do Senhor Jesus, ela disse para mim assim, irmã, quer ser curada? Eu disse, quero, irmã. Ela fez se lance de cabeça na obra de Deus, coloque o Senhor em primeiro lugar, e você vai saber, vai ver, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E eu vi, e eu olhava a ela, e eu dizia, Senhor, em nome de Jesus, eu quero essa unção na minha vida, eu quero essa autoridade. Meu Deus, a autoridade que o Senhor derramou sobre a vida dela, e a unção que você, né, que você admira, que você deseja, você atrai. E ali, logo, logo, eu já estava fazendo aquela obra do hospital, porque outras pessoas já estavam em outro lugar, porque os campos estão, né, floridos, já é época da colheita, mas cadê os trabalhadores? Aqueles que trabalham na cega, na colheita. Muitas pessoas estão preocupadas com a sua vida pessoal. Nós estamos vivendo os últimos tempos. E o Senhor disse que os finais do tempo, em Mateus 24, 22, ele diz que são será tão grande, inimaginável, pior do que no princípio, quando houve o dilúvio. Imagine a terra toda sendo inundada, onde as portas da terra estão abertas, com portas internas. Ministrei sobre isso e abriram-se as comportas, né? As fontes naturais, e foi tudo se inundando, 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 inundando. E ali houve aquele dilúvio, onde só a família de Noé e aqueles animais estavam dentro daquela arca foram salvos, porque as pessoas eram incrédulas. Elas viam aquele homem de Deus, aquele profeta como um louco, né? Mas o que o Senhor nos diz essa noite é aqueles que buscam tanta satisfação na alma, material, ele diz, louco, essa noite te pedirão a tua alma. Eu quero te dizer que o inimigo das nossas almas, ele fica em busca de algo para que possa nos acusar. Nós já temos um exemplo que Satanás, ele foi até lá, até o Senhor, e o Senhor diz, de onde vem Satanás? Ele diz, de rodear a terra. Ele fica buscando uma alma para tragar. Por isso, nós precisamos fechar as brechas. Eu estava falando sobre o anel, sobre o símbolo de aliança. Olha, ele não dura. Ele é todo fechado, é um compromisso, é uma aliança que nós fazemos com Deus. E essa aliança requer sacrifício, requer santidade, requer entrega. Deus está chamando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E adorar a Deus é obedecer a sua palavra, é seguir a caminhada, é ouvir a voz daquele que nos chamou para essa grande obra. Talvez você se ache pequeno. Eu já me achei pequena, continuo me achando, não sou grande, mas eu vejo que muitas coisas eu já venci.
Eu sei que em Cristo Jesus, estando em Cristo, eu sou mais que vencedora. Porque se o Espírito Santo sair de mim, eu nada posso fazer. Então, todos os dias, eu preciso trabalhar, eu preciso em Deus buscar essa força, renovar, buscar intimidade, mergulhar em águas profundas. Deus, ele quer que a gente venha mergulhar em águas profundas. Hoje também eu estava refletindo e falando, né? Dizendo que quando as coisas, quando a terra se estreita para a gente vai buscar, você chora, você usa as armas espirituais, você ora mais do que nunca, você fica muito crente, você jejua, e com isso você consegue novamente, né, ter aquela intimidade com Deus. A nossa vida é feita de ciclos. Passa-se um período de grande guerra, de luta, mas depois vem o período da vitória, e ali fecha-se um ciclo, se inicia outro, e a vida é feita de ciclos. E nós precisamos aprender a andar sempre com nossos pés firmados na rocha, sem vacilar. Foi isso que Eliseu estava fazendo. Ele determinado, ele ouvia vozes, aleluias. E ele disse, no versículo 4, Elias disse a Eliseu, aleluias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Olha um outro envio que Elias tinha recebido. Mas presta atenção que Elias sempre estava dizendo para Eliseu ficar. E olha a resposta. Porém, ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Eu não sei o que é que você tem deixado. Deus, ele tem nos chamado para uma grande obra. Ele quer nos preparar, ele quer forjar nosso caráter, ele quer que a gente entre sim adentro dessas cidades. Cada local tem um significado. Cada cidade, ali Eliseu viveu uma experiência. Ele andou com aquele homem que tinha aquela unção, que orou, o fogo desceu, que derrubou os altares estranhos. Deus hoje, ele está trabalhando e ele está derrubando os altares estranhos que foi erguido dentro de nós. Talvez um relacionamento, talvez um familiar, talvez até mesmo o dinheiro. Sabia que ele já foi o meu Deus? Mamon, um demônio, onde ele governa a sua vida. Eu já fui governada por esse demônio porque eu só queria trabalhar, eu queria dinheiro, dinheiro, para que eu pudesse manter aquela vida pregressa, miserável, escrava. E para que eu pudesse manter isso, para que eu andasse naquele lugar, para coisas que eram banais, para que eu pudesse manter aquilo ali para mim, naquele precisava trabalhar. E olha que eu ainda achava pessoas, pessoas que chegavam e que bancavam essas saídas, mas mesmo assim, a escravidão que Satanás me colocou era tão grande que para poder manter aquilo eu tinha que trabalhar como uma escrava. E eu dava ali tudo de mim. E quando eu fui servir Jesus, algumas pessoas falavam assim: você vai para esse lugar, porque aqui é um, né, um município e tem horários de transportes, né, que eles têm um horário, né, limitado. E aí ele dizia assim: como é que você vai sair uma hora dessa para voltar? Eu disse: querida, quando eu andava no mundo, quando eu me esbagaçava, eu parecia aquelas vampiras, saía, me arrumava, até com a roupa preta, chegava com a maquiagem descida, parecendo uma vampira de manhã. E aí não estava nem aí, agora que eu estou saindo para servir Jesus, eu vou ter medo. Eu já passei por muitas situações que Satanás ele quis frustrar o meu chamado, onde armas já foram apontadas, armas de fogo, onde lugares onde nós andamos, onde momentos que eu não tinha nem mais transporte para voltar para casa, não tinha mais ônibus para voltar. E tudo ali, Deus ele foi colocando a mão na minha vida e ele foi me guiando e ele vendo, porque eu fui rompendo, eu fui andando na minha caminhada, eu fui rompendo. Eu quero te dizer que cada caminhada, que cada passo que você dá, você vai rompendo uma limitação. E foi assim que foi acontecendo na vida de Eliseu. Ele continuou e a palavra disse: e assim foram a Jericó. Aleluias. Então, os filhos dos profetas que estavam também nessa cidade, que estavam em Jericó,
se aproximaram para Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu o sei, calai-vos. Ele estava calando aquela voz que queria paralisar o seu chamado. Aleluia. Deus está calando hoje toda a voz que quer parar o seu chamado, que quer te paralisar. Porque em cada lugar, em cada envio que aquele homem, o profeta, deu fé, Eliseu se colocou com aleluias como discípulo, porque ele sabia que tinha que aprender com o homem, ele tinha que romper suas limitações, as barreiras, para que ele recebesse tudo aquilo que o Senhor tinha para derramar sobre a vida dele. E ele mandava com aquela voz que ficava sempre soando no seu ouvido, dizendo: Você não pode, você é insistente, você não sabe que o Senhor vai levar, vai tomar o profeta, e aí como é que você vai ficar? E ele: Cala-te, eu sei. Cala-te, ele mandava calar. Que toda voz que quer te paralisar, que quer te trazer medo, que quer te trazer impossibilidade, que quer paralisar o seu chamado, agora caia por terra em nome de Jesus, seja acessada. E o Senhor começou a ministrar, aleluia, o meu coração, e observar que em cada lugar, em cada envio, havia um propósito do Senhor. Nesse destino havia um direcionamento. Em primeiro lugar, Gilgal, que foi a primeira cidade, onde Elias foi com Eliseu, o lugar de aliança, o lugar onde ele formaria dali, ele assumiria o seu chamado. Gilgal é um lugar onde forma profetas. Elias estava levando Eliseu para que ele fosse formado. Mas olha só o comportamento, aleluia, de Eliseu. Veja o posicionamento. Elias sempre dizia para ele: fica aqui, porque Deus ele nos testa. Aleluias. Deus ele nos prova. Ele quer saber onde está o seu coração. Ele quer saber se você vai resistir. Lembra, aleluias, que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser provado, para que ele ganhasse ali um espírito de resistência. Deus ele está forjando o meu, o seu caráter para que a gente possa resistir os dias maus, para que a gente possa ignorar as vozes que quer fazer cessar, que quer fazer parar a nossa caminhada. Em nome de Jesus, receba a força agora de Deus, receba a perseverança, para que você possa trilhar esse caminho, porque Deus ele tem muito mais para derramar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Josué 5:8. Aleluias. A palavra de Deus vai nos dizer, em nome de Jesus. Diz ao povo assim, que cada um se submeta aos ritos, que cada um se submeta aos ritos dos próprios para purificação, preparando-se para o dia de amanhã. Deus estava dizendo assim a Josué: olha, faz com que o povo, né, seja circuncidado. Significa ser consagrado. Que aquele povo ali tivesse, que aquele povo se purificasse, se limpasse. Deus está dizendo: nós precisamos nos purificarmos para exercer o nosso chamado. A circuncisão era cortar uma parte do prepúcio, daquela pele que cobre o membro masculino. Era cortar aquela pele porque aqueles homens eles caminhavam no deserto e ali ficava um monte de resíduo e poderia dali trazer doença, acumular bactérias. E Deus estava dizendo: se limpe. Se limpe para que você possa ter uma caminhada, para que você possa viver tudo aquilo que eu tenho para você. Aleluias. Em segundo lugar, Betel significa um lugar santo. Ele diz, aleluia, para Eliseu: fica aqui que eu recebi o envio, eu vou para Betel. E Betel, um lugar santo, era a casa de Deus. Aí Eliseu disse: não, não posso ficar fora dessa. Eu quero ver o que Deus tem para mim, como é que o profeta vai se comportar nesse lugar, o que Deus tem para revelar, eu preciso ver. Gênesis 28:10. E eis que era posta na terra uma escada cujo topo era o céu.
quando Jacó estava vindo do seu irmão, que ele estava indo para a casa do seu tio Labão. Ele, no deserto, encontrou uma pedra ali, ele fez como um travesseiro, deitou, mas aquele lugar era um lugar santo. E ali Deus falou com ele. Apareceu uma escada que mostrava os anjos subindo e descendo, e o topo da escada dava para o céu. Ali era Betel. Aleluias. A palavra de Deus, ela não está por um acaso. Ela tem a revelação. Nós precisamos estar num lugar santo, porque a casa de Deus é um lugar santo. Aleluias. Em terceiro lugar, Jericó. Jericó significa muralhas, um muro extenso, alto, né, composto de grandes blocos que formam uma fortaleza que era conhecido por todos como uma fortaleza intransponível. Eu não sei qual é a fortaleza que Satanás tem se levantado na sua vida e que você não consegue romper, mas Deus ele tem uma estratégia, ele tem uma direção, e se você obedecer, todas essas muralhas vão cair por terra em nome de Jesus. Deus, ele deu ali a Josué uma orientação, vai, dar 7 voltas. Imagine um muro extenso, né, daquela cidade. A palavra diz que o muro era extenso, gigante, porque as pedras de lá é muito grande. É muito gigante. A cidade, Jerusalém, ela é, aleluias, rodeada por muro, que significa fortaleza. É incrível. Então, essas muralhas intransponíveis, Deus ele deu uma estratégia a Josué, dar 7 voltas. Você acha que ele deu uma volta, né? 1, 2, 3, 4, 5, aleluia, 6, 7? Não! A cada dia ele deu uma volta. E a cada dia era algo que ele precisava, aleluia, romper. A cada dia era algo que Josué precisava aprender, e a cada volta que ele dava, Deus derramava autoridade, Deus o fortalecia. Josué ali perseverava. Quantas vozes Josué ouviu na sua voz? Não, não vai dar mais certo, você é louco, essas muralhas são intransponíveis, ninguém nunca conseguiu passar. E Deus disse, vai lá dando a volta, louvando, e só na última volta você vai, né? Você vai chegar e vai usar Chafá, né? O nome, não sei, me ajuda aí, esqueci o nome. E ele, aquela trombeta, para soar aquela trombeta, Deus deu a direção. Que loucura! Você acha que um instrumento ia fazer com que aquelas muralhas caíssem por terra? Não, o poder sobrenatural de Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Essas muralhas, elas cairão por terra em nome de Jesus. Seja ela na sua vida sentimental, profissional, ministerial, financeira, eu não sei, na sua vida, em nome de Jesus, na sua saúde, toda a muralha que tem se levantado, Deus, ele tem um caminho, e esse caminho é Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é uma direção. É uma direção. Jesus muitas vezes a gente imagina Jesus um homem. Quando eu penso em Jesus, eu penso em um caminho, em uma solução. Eu falo, Senhor, tu és o caminho. O Senhor é a própria palavra, e a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é aquilo que ilumina a minha caminhada. Luz para os meus caminhos, traga a luz, aquilo que está em oculto, me mostra como é que eu tenho que fazer. E Deus, ele vai ali guiando, vai direcionando, aleluias. E ali Josué, ele obedeceu. Aleluias. Isaías 45. Olha o que o Senhor diz para mim e para você hoje. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos que estão tortos. Eu vou tornar esses caminhos planos. Aleluia. Os caminhos tortuosos, eles se tornarão plano, torto, sabe? Aleluias. Caminhos que nos trazem dores, caminhos que nos machucam, que nos ferem. Muitas vezes as impossibilidades no caminho que impede a nossa caminhada, que quer impedir o nosso chamado. Deus, ele vai fazer uma limpa, vai tirar, aleluia, toda essa pedra de tropeços enviado de Satanás, as vozes que quer nos paralisar. E ele diz, quebrarei as portas de bronze. E eu estava pensando, né, que o bronze, ele é um metal, ele é duro, ele é resistente à corrosão. E ele diz que ele vai quebrar essas portas de bronze. E ele vai despedaçar os ferrolhos de ferro, que também é um metal.
né? Que o ferro ele é usado para fazer ferramentas, armas de guerra. Tranca. Ferrolhos de ferro é uma tranca que, além de estar num portão resistente de bronze, ainda tem uma tranca que é de ferro. Olha só quanta impossibilidade. É isso que Satanás cria no nosso caminho. Aleluias. E aí eu fiquei pensando, meu pai, esses minerais não foram criados pelo homem. Existe alguma substância, porque ele não é uma substância, existe substância que elas unidas conseguem chegar, né? Até uma substância química. Mas aquilo que Deus criou, ele é natural. Então, assim, só Deus para criar algo tão resistente. E tudo que há na terra foi criado pelo Senhor. Aleluias. E Deus, ele sabe. Eu que sei que pensamento tem acerca de vós. Pensamento de paz e não de mal, para dar um fim que você deseja. Deus, ele tem um caminho, ainda que a gente não entenda, os caminhos de Deus são maiores. Muitas vezes a gente entra em uma situação, ele diz, olha, se você ficar olhando com o seu olhar humano, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu estou dizendo para você que nessa peleja, nessa guerra, aleluia, você não terá que pelejar, tomar posição em vez de um livramento, porque sou eu quem vou fazer. As muralhas são intransponíveis para você. Os caminhos estão tortos para você. Existe pedra de tropeço para você. Mas para mim, não. Eu vou limpar, eu vou passar adiante, eu vou adiante. Você não quer vir após mim? Então negue sua vontade. Pegue a sua cruz. Ah, uma pessoa está apontando, né? Você vai ser perseguido pelo seu chamado. Porque você é imitador de Cristo. Se Jesus ele foi perseguido, para pensar, muitas vezes a gente diz, Senhor, tanta perseguição. Jesus ele foi perseguido porque ele curava, sarava e libertava de nós, miseráveis, pecadores. Como nós não seremos perseguidos, invejados? Em nome de Jesus, desperta. E Deus está dizendo, aleluias, nesse lugar, em Gilgal, nesse lugar, aleluias, nesse lugar de aliança, nesse lugar de sacrifício. Deus, ele estava dizendo que todos os sinais estavam ali, que ele ia elevar Elias, ele ia tirar ele da terra e ia levar, porque Elias ele foi arrebatado. A palavra diz que Elias ele andava com Deus, né? A intimidade de Elias era tão grande que Elias tinha uma amizade com Deus, uma comunhão com o Senhor, que o Senhor levou ele, tomou ele para si. Ele não experimentou a morte. E depois que foram todos circuncidados, eles permaneceram no lugar, no arraial, até que sararam, para passar pelo processo, aleluias, para ser curado. Quando nós passamos pelo processo, existe um tempo de dor, mas Deus ele está dizendo para mim e para você, eu fiz a ferida, e eu mesmo a curarei. Porque você diz, ó, santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. Deus está dizendo para nós essa noite que ele vai fazer maravilhas amanhã, depender do seu comportamento, a você aceitar o seu chamado, a você passar pelo processo, para que ele possa te usar em nome de Jesus. E chega ao ponto, aleluias, algo que me chamou a atenção, já finalizando, no versículo 5, né? Em nome de Jesus. No versículo 6, Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou, aleluias, ao Jordão. Mas ele disse: Eliseu respondeu: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim, ambos foram juntos para o Jordão. E sabe o que significa, aleluia, o Jordão? É um rio que corre, são águas que descem. Significa, aleluias, aquele que desce, ou o lugar onde se desce. Deus está dizendo, humilhai-vos, submetei-vos na potente mão do Senhor, que no tempo oportuno ele te exaltará. Muitas vezes a gente pega esse versículo bíblico e diz, aqueles que se humilham serão exaltados. Não, o Senhor disse que nós temos que nos humilharmos na sua onipotente mão, que no tempo oportuno ele vai nos exaltar, submeter ao tratamento do Senhor, passar pelo processo para que ele possa nos curar, nos transformar, a cada dia nos libertar, nos encher de autoridade, em nome de Jesus. E sabe, as águas do Rio Jordão são águas que desaguam no Mar Morto. Eu também fui naquele lugar.
Muitas pessoas tomaram banho naquele lugar. E no meu espírito eu não senti vontade lá. O grau de salubridade é tão grande que se você tiver uma ferida, você não aguenta, é uma dor insuportável. E o apóstolo, ele nos avisou que tiver um ferimento, mas é curado na hora. Você já tem que entrar ali sabendo. E faz aquela crosta imediatamente de sal. Porque vocês sabem, lá no Mar Morto não tinha vida, mas as profecias estão se cumprindo, porque o grau de salubridade é tão grande que não tem como ter vida, não tinha. Mas agora já há vida. Por quê? Porque as águas saudáveis, aleluias, do rio estavam desaguando, e as águas do Rio Jordão são águas doces. E hoje Deus está derramando essas águas doces sobre cada área de sua vida. Áreas que estão amargas, águas, áreas onde Satanás ele tem trazido prisões e levantado muralha, tem trazido a voz da impossibilidade, trazido fraqueza, dor. Mas esse processo vai gerar em você autoridade para que você possa, aleluia, exercer o seu chamado. E essas águas doces desaguam nas áreas mortas. E ali eu não tomei banho. Muitas pessoas tomaram banho. Glória a Deus, cada um com sua necessidade. Não é que estava errado, não. Eu molhei os meus pés e eu comecei a marchar naquele lago. E eu subia e descia e marchava e denunciava toda a área. E eu denunciava. E assim, para cada um, Deus tem um chamado. Muitas pessoas fizeram de forma diferente, porque cada um, Deus foi direcionando, porque foi uma viagem espiritual. E ali eu pude provar, né, pude provar daquilo que Deus, ele estava ali derramando, e eu disse, Senhor, tudo que o Senhor tem para derramar na minha vida, eu vou levar. E eu falei, Senhor, não permita que eu venha me distrair. E claro, e quanto mais dor, mais eu buscava, porque eu estava ali, ó, cegueta, sem enxergar. Mas eu falei, Pai, aguça os meus sentidos. Aguça os meus sentidos, aguça o meu tato, aguça o meu olfato. Aguça e assim, Deus, ó. E eu ficava ali e eu vencia aquelas impossibilidades. Tinha momento que eu disse, meu Deus, no segundo dia da minha viagem, eu fiquei cega naquela terra, segundo ou terceiro dia. Eu falei, Senhor, eu não acredito. E muitas pessoas passaram mal, ataque espiritual. Alguns foram ali se recolher para ir para o hospital. Eu falei, eu não vou. Eu não vou. E eu fiquei ali calada com o Senhor. Eu digo, eu estou na Terra Santa e eu serei curada. E ali eu passei pelo meu processo e eu entendi que Deus permitiu para que eu tivesse ali a reverência, para que eu aprendesse. E eu tive um temor tão grande. E Deus, a cada dia, Ele tem trabalhado em mim, em nome de Jesus. E eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, que cada um tem um chamado. E Deus, Ele tem algo novo para derramar na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Em Romanos 8, a palavra de Deus diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que hoje você venha renunciar. Todo sentimento que tem paralisado o seu chamado, que tem paralisado a sua caminhada, o orgulho, o sentimento de prazer, coisas que satisfazem a nossa carne, né? A honra própria, em nome de Jesus. Porque Deus, ele quer colocar em nós uma conduta do céu. Ele quer que a gente venha andar de glória em glória, em vitória em vitória. Elias, esse profeta que anunciava, aleluias, o desígnios divino, aleluias, que predizia os acontecimentos. O profeta ele foi chamado para anunciar aquilo que há por vir, em nome de Jesus. E o Senhor diz: eu sou aquele que traz à existência tudo que existe. Deus ele quer formar em mim e você um caráter de Cristo Jesus. Eliseu ele foi um discípulo e sucessor de Elias. Eliseu recebeu daquele toque, daquela capa, o seu chamado. E ele ali almejou, ele admirou aquela unção e ele recebeu uma unção dobrada. Deus está derramando sobre mim e sobre você hoje uma unção nova, uma unção de poder, uma unção de autoridade, uma unção dobrada. Receba agora, em nome de Jesus, nas áreas onde Satanás estava
te prendendo, estava trazendo impossibilidade, fraqueza. Receba a unção dobrada. A unção que Eliseu recebeu está sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos, em nome de Jesus, orar essa palavra e que o Espírito Santo possa continuar te ministrando. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa, pela tua palavra. Eu creio, meu Senhor, em nome de Jesus, que cada um aqui pegou a sua parte. Deus, em nome de Jesus, continua trabalhando, Pai, no meu íntimo, no meu interior. Eu quero viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero exercer, Pai, em nome de Jesus, o meu chamado com excelência. Oh, meu Pai, eu preciso de Ti. Nós, nessa noite, declaramos que nós precisamos de Ti, que sem o Senhor nada podemos fazer. Assim como Eliseu foi perseverante na sua caminhada, entrando em cada cidade, vivendo ali, aleluias, caminhando, Pai, em nome de Jesus, com aquele profeta e aprendendo e recebendo dele todo o ensinamento, toda a experiência que aquele homem tinha vivido. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu quero dizer que eu almejo esse chamado. O Senhor diz, meu Pai, em nome de Jesus, que é a unção que a gente admira, a gente em nome de Jesus atrai, e que hoje, Pai, em nome de Jesus, a unção que foi derramada sobre a vida de Eliseu esteja sobre nossas vidas. Nos fortifica, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, meu Pai, cada pessoa que está aqui representando a sua casa, o seu lar. Visita agora, demanda as petições de cada um, meu Pai. Vai, meu Pai, em nome de Jesus, dando força, vai dando a eles, meu Pai, em nome de Jesus, a unção que estava sobre a vida de Eliseu. Ele começou na sua caminhada com perseverança, ele não desistiu, ainda que as vozes queriam, meu Pai, impedir a sua caminhada, ele continuou até que ele pôde, meu Pai, passar pelaquele Jordão. Aí ele pôde, meu Pai, em nome de Jesus, viver o sobrenatural e receber ali naquele tempo aquela unção dobrada. Cada pedido que foi colocado diante do teu altar, eu te peço, vai visitando aqueles que estão nos hospitais, vai quebrando as cadeias, todo espírito de enfermidade, toda a muralha que se levantou na saúde caia por terra, em nome de Jesus Cristo, que eles sejam visitados com a medicação do céu. Meu Pai, eu te peço, entra aí, meu Pai, nessa família onde há contenda, onde pessoas estão aprisionadas no álcool, na droga, na prostituição, na loucura. Quebra, meu Pai, todo o cativeiro, quebra as portas de bronze, quebra os ferrolhos de ferro, despedaça, meu Pai, e manifesta a tua glória. Meu Pai, vai agora nas áreas, meu Pai, em nome de Jesus, na área profissional, vai dando ideia aos seus filhos, faz eles prosperar. Meu Pai, vai abençoando o trabalho das mãos dos seus filhos, em nome de Jesus. Vai tomando aí, meu Pai, cada demanda, cada petição diante do Senhor. Oh, meu Pai, vai glorificando o teu santo nome. Meu Pai, nós te apresentamos essa nação, porque a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que a nossa nação seja dirigida, meu Pai, pelo Senhor. Vai abençoando a nossa terra, Pai. Em nome de Jesus, vai manifestando o teu poder. Nós entregamos a nossa casa, a nossa família, tudo aquilo que somos, a nossa semana, para declarar, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor é o Senhor de nossas vidas, que não há e não haverá impossíveis para ti, que o Senhor é aquele que traz à existência tudo aquilo que existe no céu. Em nome de Jesus, nos apropriamos dessa palavra para viver o sobrenatural do Senhor. Ligamos em concordância essa oração aqui na terra, que seja ligada dos céus. Em nome de Jesus. Deixe aqui o seu like, compartilhe essa palavra, seja um instrumento do Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. Vamos chamar a nossa levita para finalizar essa noite, né? Para fechar com aquilo que Deus ele tem para nossas vidas, em nome de Jesus, com um louvor maravilhoso para glorificar o nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, Keila Vina, em nome de Jesus. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo.